Procuradoria-Geral da República questiona no Supremo norma que determina a impressão do voto nas próximas eleições. E você vai ver também. Documento Nacional de Identificação, que reúne os registros civis e usa o banco de dados da Justiça Eleitoral, é lançado em Brasília. Congresso Nacional abre ano legislativo com participação de representantes dos três poderes. Pessoas que sentem constrangimento buscam a Justiça para alterar o nome. E na primeira reportagem da série Quilombolas, como vivem os remanescentes de escravos no Brasil. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, participou agora à tarde da cerimônia de abertura do ano legislativo. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a abertura do ano legislativo terminou agora há pouco, por volta de 6h15 da tarde, e transcorreu dentro do tempo previsto, por volta assim de 1h15. Nós temos imagem aí dessa cerimônia que começou do lado de fora do Congresso Nacional. Os presidentes do Senado e do Congresso, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia, foram recebidos no acesso à rampa do Congresso pelos chefes de cerimonial. O hino nacional foi executado pela banda do batalhão da Guarda Presidencial. Agora há pouco apareceram imagens aí da salva de 21 tiros de canhão, que é uma tradição desde o tempo do Império. O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, fez uma revista tropa. E então, os presidentes das duas casas subiram a rampa em direção ao Salão Negro, onde se encontraram com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, líderes partidários, senadores e deputados. Aí eles já estão no plenário da Câmara. Eunício Oliveira iniciou a sessão solene e depois foi lida a mensagem da presidência da República ao Congresso Nacional. Em seguida, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez o discurso. E o último a falar foi o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira. Bem, esse ano legislativo tem 2 períodos. Agora começa o período que vai até 17 de julho. Depois vem o recesso parlamentar e o segundo período vai de 1º de agosto a 22 de dezembro. William. Obrigado, Viviane. A Justiça Federal do Paraná condenou hoje 2 ex-gerentes da Petrobras e outras 3 pessoas na Operação Lava Jato. Segundo a decisão, os condenados participaram de um esquema de pagamento de propina para a área de gás e energia da estatal, que chegou a um total de 150 milhões de reais. Os pagamentos ocorreram entre os anos 2003 e 2016, ou seja, mesmo 2 anos após o início da Operação Lava Jato, em 2014. Os 5 também foram condenados a devolver quase 30 milhões de reais à estatal. Os 2 ex-gerentes, Márcio Ferreira e Edson Crumenau, são colaboradores da operação. Também, ex-gerente da estatal, Maurício Guedes, foi absolvido pelo juiz Sérgio Moro. Os 3 poderes da União lançam o Documento Nacional de Identidade. O DNI terá validade em todo o território nacional e vai reunir diferentes registros civis em um único documento. O Documento Nacional de Identidade foi lançado no Palácio do Planalto com a presença de várias autoridades. A base de dados utilizada para alimentar a nova documentação é disponibilizada pela Receita Federal e pelo TSE. Este é um momento revelador da modernização por que passa o Estado brasileiro. E é dever de todos nós colocarmos a evolução tecnológica a serviço do cidadão. É o que fazemos todos hoje com o lançamento do piloto do Documento Nacional de Identidade, o DNI. O DNI é válido em todo o território nacional e reúne diferentes registros civis em um único documento. Foi numa conversa com o José Paulo Sepúlveda Pertence e que ele me disse que o ideal era que o número de documentos de identificação nacional fosse através do Tribunal Superior Eleitoral, porque era o maior banco de dados do Brasil. E nesta coordenação do ministro Gilmar Mendes, se chegou a esta solução extremamente inteligente do documento digital, que, como já foi dito, é extremamente barato, seguro
e de fácil utilização por todos os setores. Para o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, a identificação única para o cidadão brasileiro elimina a duplicidade de documentos, diminui a burocracia e promove o uso mais eficiente de recursos públicos. Aqui houve realmente esse espírito de cooperação. Aquilo que em conceitos abstratos, Vossa Excelência, presidente, destacava a necessidade de independência, sim, mas de harmonia entre as instituições. É preciso que a gente possa ver esse momento como um momento alto desse espírito de cooperação e de responsabilidade institucional cooperativa. A versão piloto já começou a funcionar com a participação de servidores do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Tribunal Superior Eleitoral. O Cristiano baixou o aplicativo e validou o QR Code no ponto de atendimento dentro do TSE. Os dados estão aqui, o processo é todo seguro, passa por criptografias, por toda a segurança necessária e certamente vai ser utilizado por toda a população. Depois dessa fase de testes, a partir do mês de julho, o DNI fica disponível para toda a população brasileira. A gente montou aqui um ponto de atendimento para demonstração inicial. Posteriormente, a gente vai ter 4 pontos de atendimento no TSE, destinados apenas ao atendimento dos servidores. Inclusive porque, tratando-se de um documento digital, a gente tem que fazer alguns testes dele em produção já, para melhorar a experiência da população quando ele for destinado à população em geral. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal que considere inconstitucional a obrigatoriedade do voto impresso já nas eleições deste ano. Repórter Hugo Evaristo tem as informações ao vivo do STF. Boa noite, Hugo. Boa noite, William. Boa noite a todos. A determinação faz parte da mini-reforma aprovada no Congresso Nacional em 2015, que prevê também a impressão automática dos votos. A petição foi encaminhada nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal. Segundo Raquel Dodge, a obrigatoriedade da impressão representa um retrocesso para o processo eleitoral, além de possibilitar o aumento das fraudes e também ser uma ameaça ao sigilo da manifestação do eleitor. A adoção deste modelo custaria R$ 1,8 bilhão, de acordo com um estudo divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O relator da ação é o ministro Luiz Fux. É com você, William. Obrigado pelas informações, Hugo. Mais de R$ 2 bilhões em mercadorias apreendidas. Esse foi o resultado das ações da Receita Federal no ano passado no combate aos crimes de contrabando, descaminho, pirataria e tráfico de drogas. Cigarros e medicamentos foram os principais produtos irregulares apreendidos, mas a lista de mercadorias relacionadas aos crimes de contrabando, descaminho, quando o produto é permitido, mas não tem nota fiscal, e pirataria é extensa. Tem desde roupas e calçados até material de limpeza. Segundo o cálculo da Receita Federal, em 2017, todos os produtos apreendidos somados correspondem a R$ 2 bilhões e 300 milhões de reais, valor quase 10% maior do que o registrado em 2016. Também houve aumento no número de apreensões de drogas. Em 2016, foram apreendidos 15.207 quilos de cocaína. Já em 2017, esse número ficou em 18.073. Já de maconha, em 2016, foram 5.160 quilos. E no ano passado, subiu para 28.846 quilos apreendidos. Desde 2013, o número de apreensões de mercadorias clandestinas e drogas tem aumentado, segundo a Receita Federal. De acordo com as autoridades policiais, o bom resultado é fruto de um trabalho conjunto entre o fisco e a área de segurança. Os nossos contingentes não aumentaram. O que melhorou foi o tipo de fiscalização que a gente faz, passou a ser mais assertiva. Nós estamos investindo muito em tecnologia, muito em inteligência, muito em processos que você dependa muito menos de pessoas e muito mais de TI. O coordenador reforça que os produtos ilegais, além de representarem prejuízos aos cofres públicos por conta da sonegação de impostos, trazem risco à saúde da população e impactam no mercado de trabalho. A cada contrabandista nós tínhamos 6 empregos perdidos, tá? As nossas indústrias fecham porta, tá? Não é bom. E o pior do que isso é que ano passado, por exemplo,
Uma das coisas que aumentou muito foi a apreensão de medicamentos, quase 381% de medicamentos. Esse medicamento, a gente não sabe o que é que ele tem dentro, se ele vai fazer bem, se ele vai fazer mal, não tem controle. Este advogado explica que quem traz mercadorias para o território brasileiro sem obedecer à lei aduaneira pode cometer crime de contrabando ou descaminho, previstos no Código Penal. Independentemente da nacionalidade da pessoa que for flagrada numa conduta criminosa, se aplica a lei brasileira, sobretudo nas fronteiras e no território brasileiro. Daí a extrema relevância de uma fiscalização para a prevenção e repressão dos delitos de descaminho, contrabando e tráfico nas fronteiras. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Pessoas que sentem constrangimento buscam a justiça para alterar o nome. A gente volta em instantes. O nome nos acompanha durante toda a vida, mas nem todo mundo gosta da escolha feita pelos pais. Em algumas situações, quando a identificação causa constrangimento, é possível buscar a justiça e pedir a alteração do registro civil. Você gosta do seu nome ou trocaria por outro? Não. Trocaria seu nome? Uhum. Por quê? Porque eu acho feio. Troco não. Ah, eu gosto. O nome é algo que recebemos até mesmo antes do nascimento e nos acompanha por toda a vida. Só que nem todo mundo está satisfeito com o nome que foi registrado no cartório. Constrangimentos, situações vexatórias e até erros de grafia estão entre os principais motivos que despertam o interesse pela mudança. Este advogado explica em quais situações as pessoas podem fazer a troca e como solicitar o direito. Obrigatoriamente, qualquer cidadão que tenha esse interesse ou a necessidade já deve procurar um advogado, né, especializado na área e que se proceda um processo judicial para que o juiz competente, né, possa fazer essa mudança. Quem possui algum erro de grafia pode ter problemas, caso seja necessário comprovar a própria identidade. Quando a gente vai celebrar qualquer tipo de negócio jurídico, ele tem que estar rodeado de segurança jurídica, né, o que a gente fala. Então, eventualmente, se você tem esse tipo de erro, mesmo que mínimo, eventualmente, suas certidões de nada consta pode vir errados, pode haver alguma dúvida quanto à filiação, ou então, né, quanto à voz, coisas desse tipo. Ou até mesmo se é colocada uma grafia errada, por exemplo, no caso do casamento, onde a mulher ou o homem adquire o sobrenome do cônjuge, se tiver errado, a comprovação de que, né, desse casamento pode ser colocada em dúvida por conta disso. É o caso da Fernanda. Ela e a mãe tiveram que corrigir o sobrenome para conseguir fechar negócio na venda de um imóvel. A minha avó teve que vender um apartamento e como o meu avô e minha avó era com Z e a minha mãe tinha uma parte nesse apartamento, ela tinha que autorizar e ela era com S. Aí foi que viu que ia dar problema mais para frente. Aí minha mãe, para poupar, né, pensando nos problemas futuros, foi lá e entrou na justiça para arrumar o nosso nome. Aí conseguiu. O Tribunal Pleno do TSE se reúne amanhã para adequar a jurisprudência da Justiça do Trabalho, o Tribunal Pleno do TST se reúne amanhã para adequar a jurisprudência da Justiça do Trabalho à reforma trabalhista em vigor desde novembro do ano passado. Representantes de trabalhadores e empregados já confirmaram presença na sessão. Ao todo, 37 súmulas e orientações jurisprudenciais podem ser modificadas para adequar jurisprudência da Justiça do Trabalho à nova legislação trabalhista. O entendimento fixado pelo TST sobre questões envolvendo relações de trabalho serve como orientação para sentenças e decisões tomadas em todas as instâncias da Justiça do Trabalho. As mudanças que serão debatidas pelo Tribunal Pleno foram sugeridas pela Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos do TST. O órgão é composto por 3 ministros: Valmir Oliveira da Costa, presidente da comissão, Maurício Godinho Delgado e Delaide Miranda Arantes. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu 65 inscrições de entidades interessadas em debater as mudanças na sessão desta terça-feira. Os participantes foram divididos em 4 setores: trabalhadores, patrões, entidades de classe e órgãos públicos. Cada um dos grupos terá 30 minutos para fazer a sustentação oral. Após a discussão, o Pleno votará as mudanças que vão adequar a jurisprudência da Justiça do Trabalho à nova legislação. Amanhã, o ministro Luiz Fux assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nos últimos 2 anos, sob a presidência do ministro Gilmar Mendes, quase 300 sessões foram realizadas. Em 2016, foram realizadas 153 sessões ordinárias jurisdicionais e administrativas, nas quais foram finalizados 5.609 processos, entre físicos e eletrônicos. Foram mais de 10.000 decisões, entre colegiadas e individuais. Já em 2017, foram realizadas 141 sessões ordinárias, jurisdicionais e administrativas, nas quais foram baixados 3.573 processos físicos e 176 eletrônicos, o que corresponde a uma diminuição de 23% do estoque processual registrado no início do ano passado. Foram mais de 7.000 decisões, entre colegiadas e individuais. Até abril de 2017, todas as prestações de contas nacionais de partidos políticos referentes ao exercício de 2011 foram julgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, totalizando 16 decisões proferidas pelos ministros em plenário e outras 12 decisões individuais. Dentre os julgamentos de maior destaque no último biênio, esteve o que confirmou na sessão de 4 de maio de 2017 a cassação do mandato do governador reeleito do Amazonas, José Melo do PROS, e do seu vice, José Henrique de Oliveira, por compra de votos nas eleições de 2014. Mas foi em junho de 2017 que o país parou para acompanhar um dos mais importantes julgamentos da história do TSE, a ação de investigação judicial eleitoral, que discutiu a prática de abuso de poder político e econômico em benefício dos candidatos à presidência e à vice-presidência da República pela coligação com a Força do Povo nas eleições de 2014. Outro destaque foi a expansão do processo judicial eletrônico. O PJE é um sistema de processamento que substituiu a tramitação física de processos judiciais pela via eletrônica, proporcionando economia de tempo e de recursos materiais. E em virtude da posse da nova presidência, o TSE vai funcionar em horário reduzido amanhã. O horário de atendimento ao público vai ser das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Os protocolos administrativos e judicial vão funcionar em esquema de plantão. A sessão solene de posse está marcada para as 7 horas da noite, com transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na primeira reportagem da série Quilombolas, como vivem os remanescentes de escravos no Brasil. A gente volta já já. O Superior Tribunal de Justiça nega recurso de um policial militar que buscava promoção por conta dos serviços prestados à corporação. O profissional, integrante da Polícia Militar de Goiás, queria receber a promoção por ato de bravura. A modalidade está relacionada à prática de atos incomuns de coragem, audácia e que ultrapassam os limites do dever cumprido durante as operações militares. No entanto, o pedido foi negado pelo comandante-geral da Polícia Militar Goiana. O policial entrou na justiça questionando o indeferimento da promoção. Ele sustentou que desenvolvia as atividades com profissionalismo e comprometimento com a segurança pública e que se tornou exemplo para os colegas de trabalho após capturar um infrator fora do horário de serviço. Afirmou ainda que o comandante do batalhão em que trabalhava redigiu um despacho em favor da promoção, mas a comissão responsável pela análise do caso rejeitou o pedido. O policial teve o mandado de segurança negado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. No STJ, em recurso ordinário, ele insistiu na promoção. Mas o relator do caso na segunda turma, ministro Erma Benjamin, manteve o entendimento de segunda instância. Ele ressaltou que o ato administrativo está submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública. Diferente do que aconteceu com o policial militar de Goiás, o sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, Heitor Teodoro da Silva, conseguiu a promoção por ato de bravura. Em maio do ano passado, durante a realização de uma ronda na cidade de Samambaia, ele se deparou com uma loja em chamas e rapidamente iniciou a retirada das diversas famílias que moravam no local. Ao perceber que uma criança não respondia ao chamado dele, não pensou duas vezes. Ou essa criança está sozinha ou está dormindo, os pais estão dormindo e não estão vendo o que está acontecendo. Foi aí que me deu o start, me deu a iniciativa de tentar ver como é que eu poderia chegar naquela criança. E aí eu parti para arrombar aquela porta para adentrar o local. Pensei em agir rápido,
porque a gente não tinha a noção de quanto tempo o bombeiro ia chegar. Se chegaria em 2 minutos, em 10, em 15, como é que seria? E até para evitar um mal maior. Na época do acidente, Heitor era cabo e salvou 22 pessoas. Pelo ato de coragem, foi promovido a sargento e recebeu várias condecorações, medalhas que ele carrega com orgulho. Eu me sinto honrado de representar a Polícia Militar, porque esse é um trabalho que nós policiais militares fazemos todos os dias. Nós salvamos vidas e o reconhecimento foi uma consequência. Nesta semana, o Jornal da Justiça apresenta uma série especial sobre os quilombolas. Na primeira reportagem, você vai saber quem são, onde moram e como vivem os remanescentes de escravos no Brasil. As comunidades quilombolas geralmente ficam afastadas dos grandes centros urbanos. Segundo os movimentos sociais, 6 milhões de descendentes de escravos vivem nessas áreas, o que corresponde a quase 3% da população brasileira. No período colonial e do Império, o quilombo era o local de refúgio dos escravos que fugiam das fazendas e dos engenhos. Aí veio a abolição da escravatura em 1888. Africanos e descendentes continuaram vivendo nos quilombos. Uma resistência que já atravessa 2 séculos. O Quilombo dos Palmares, em Alagoas, é o mais famoso. Nele viveu Zumbi, um dos maiores líderes da luta contra a escravidão, assassinado em 1695 numa emboscada. O lugar onde ele nasceu, na Serra da Barriga, hoje é o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, a 77 quilômetros de Maceió. Os quilombolas têm amparos legais, direitos previstos na Constituição de 1988. Os artigos 215 e 216 garantem a preservação do patrimônio cultural. A partir da Constituição e principalmente da década de 2000, o Estado intensificou o processo de reconhecimento das comunidades. A regulamentação sobre o assunto veio com o Decreto 4.887 de 2003, que definiu os procedimentos para identificação, reconhecimento, demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidades quilombolas. Eles têm as suas peculiaridades, eles têm as suas tradições, eles têm as suas necessidades que são peculiares às comunidades quilombolas. Então, esta é a forma do Estado de, antevendo essas necessidades próprias dos quilombolas, tratá-los com o respeito e com a igualdade que deve ser tratado cada cidadão brasileiro. A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas estima que existam 6 mil comunidades em todo o país. A maioria fica nos estados do Maranhão, Bahia e Pará. Metade é certificada pela Fundação Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura. A certificação assegura direitos a políticas sociais e específicas para os quilombolas. O Bolsa Permanência, que dá direito a um valor mensal para os estudantes matriculados nas instituições federais de ensino, cestas básicas, acesso à internet, ao programa de aquisição de alimentos da reforma agrária e para comunidades quilombolas, infraestrutura escolar, Programa Nacional de Habitação Rural. As comunidades também podem receber assistência jurídica e acompanhamento em processos de licenciamento ambiental. No momento que se faz a regularização fundiária, essas comunidades passam por momentos de conflitos agrários, reintegração de posse, violação de direitos. É nesse momento que a Fundação Cultural Palmares dá assistência técnica e jurídica para que as comunidades possam garantir esse direito que é essencial para a vida deles, para a garantia da sobrevivência e também da garantia da cultura. A certificação é uma etapa para a titulação das terras, que é concedida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Hoje, no Brasil, há 152 territórios com título da terra. E a lista dos que esperam o documento é bem maior. 1.692 estão em processo de regularização. A complexidade se dá em virtude da dificuldade para se elaborar os estudos técnicos para identificar os territórios das comunidades quilombolas. Além disso, envolve essa questão dos conflitos de terra, porque dentro dos territórios identificados pelo INCRA,
contém diversos proprietários. Aqueles proprietários que têm interesse na política e outros não. E aqueles que não têm interesse, eles contestam perante ao INCRA, inicialmente administrativamente, e que eles até podem reclamar na justiça. O Quilombo Mesquita, na cidade ocidental, em Goiás, foi certificado em 2005, mas até hoje espera receber o título da terra. A área já foi delimitada. Segundo o INCRA, o processo está na fase de recursos apresentados por propriedades privadas que estão na área. É uma terra assim que foi deixada com muito suor, muito sangue foi derramado para hoje estarmos aqui. Ele conseguiu tudo e deixou de editar para editar, né? De geração para geração, né? Para mim é muito bom isso, eles fizeram a coisa muito certa. Essa terra aqui que não foi comprada, meu avô não comprou terra, meus bisavós não compraram terra, é uma terra do coletivo. Costeira, Peral, Quebra-Mar, Mangue, Colônia, Pesqueira, Pontal do Pilar, Barro, Sapé e Aroeira é a casa de lá. De Flandres, Esteira, Moringue, Alguidar, beira de mar. Amanhã você vai conhecer mais de perto o Quilombo Mesquita, como vivem os moradores, quais são as famílias, a cultura e a religião. Não perca! O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.